Institutos federais podem ter novo corte de orçamento. O Instituto Federal do Piauí, por exemplo, corre o risco de sofrer bloqueio orçamentário. A informação foi divulgada por meio de uma nota do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A Edna Maciel vai contar os detalhes. Estamos falando de educação, minha gente. Olha para onde nós estamos indo com a nossa educação. Olha aí o futuro que nós estamos, não é, plantando. Né? Agora, o futuro sendo plantado agora, o que é que nós vamos colher com isso aqui? Ó? Veja aí. Uma ideia das despesas e de quantas pessoas dependem da instituição, a despesa anual do Instituto Federal do Piauí atualmente é da ordem de 63 bilhões de reais, o que envolve gastos como pesquisa, extensão, bolsas e manutenção das unidades. No Piauí, 32 mil alunos estudam no IFP, um total de 2.500 professores e técnicos e 570 colaboradores trabalham no Instituto, nas 20 unidades distribuídas em todo o estado. Segundo o reitor, os 3 últimos bloqueios e um corte anunciado pelo governo federal primeiro resultou em medidas que prejudicaram a instituição, envolvendo eventos importantes, bolsas de estudos e visitas técnicas. Mas mesmo cortando as gorduras, o IFP atravessa situação difícil. O déficit já chegou a 5 milhões de reais e agora pode comprometer inclusive reformas de restaurantes de 2 unidades, uma em Teresina e outra de José de Freitas. Desta vez, a maior preocupação é com a dívida com fornecedores, principalmente em relação à energia elétrica. Os cálculos já são de uma dívida de aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Mesmo assim, o reitor da universidade tem esperança de uma resposta positiva em relação ao desbloqueio dos recursos para os próximos dias. Nós temos todo um mecanismo de funcionamento dessa instituição, para que a gente possa entregar à sociedade piauiense o ensino, a pesquisa e a extensão. Desde maio que a gente sofreu um bloqueio e logo depois um corte da ordem de 5 milhões e 200 mil reais, que afetou diretamente, sobretudo, a pesquisa e a extensão. Mas mesmo assim a gente fez uma adequação, suspendendo várias atividades para que a gente pudesse chegar até o final do ano. Pagamento de energia elétrica, água, telefonia, internet e, sobretudo, da assistência estudantil, que serviria tanto para o restaurante como a bolsa dos nossos alunos. Segundo o Conselho Nacional dos Institutos Federais, só este ano o corte já chegou a 184 milhões de reais. Houve um outro anúncio de corte milionário, mas o governo federal voltou atrás na decisão. Perguntado sobre a possibilidade de desbloqueio e qual a movimentação entre os reitores do país para que isso ocorra, o reitor não fala com otimismo, mas tem a expectativa de um resultado positivo, contando com a sensibilidade do governo federal. Esperamos que nessas próximas 24 horas a gente tenha algo positivo. Mas aí eu queria um trabalho muito intenso da imprensa, que ele é fundamental nesse processo democrático do país, para que a gente possa não pressionar o governo, mas sensibilizar o governo da necessidade de nós fecharmos um ano com tranquilidade. O reitor do IFP está de parabéns, porque o reitor, coitado, ele tem feito o possível e o impossível para resolver o problema. Pessoal, ele tem, como ele disse aí na reportagem, feito vários cortes que podem ser feitos para não comprometer o ano letivo, o que é necessário para que o ano letivo ocorra. Então, um evento, algo do gênero, ele tem cortado o que é possível ser cortado. Não é? Agora, como é que pode corte em educação? Não há crise nenhuma no mundo, não há nada que possa justificar isso. Olha, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem um pepino nas mãos para resolver. Mas não é um pepino, não, ele tem uma plantação de pepinos para resolver. É enorme, enorme. Tem abacaxi para descascar, entendeu? Então, porque ele tem dito muito sobre as pessoas que voltaram à linha da miséria, à linha da pobreza, e aí são casos que não podem esperar. Quem não consegue, pelo menos, fazer 3 refeições por dia, tem que ter o braço do Estado lá, porque
Não se pode pensar, presta atenção, Nenê, não se pode pensar em nada mais se a pessoa não consegue tomar café, almoçar e jantar. Não dá, não dá. Então, primeiro, o presidente eleito está correto nesse raciocínio. Primeiro, eu preciso garantir que as pessoas tenham o que comer. Elas tomem café, almocem e jantem. Mas aí você tem que fazer um trabalho em várias frentes. É essa frente aqui das pessoas que precisam ser atendidas na questão alimentar. É esses problemas relacionados à educação dos institutos federais, das universidades federais. Porque são produtores de conhecimento, formadores de profissionais. Tem que resolver, não dá para... E aí, a gente não está falando nem... Olha a que ponto nós chegamos. Nós não estamos falando nem em novos investimentos. Não, vamos abrir um novo IFP em Corrente. Eu não sei nem se tem IFP lá em Corrente, mas... Tem em Corrente, tem, não tem? Bom, vamos lá. Vamos abrir um novo IFP em Campo Maior. Vamos abrir um IFP em Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, qualquer cidade do Piauí que não tenha IFP. Não, ninguém está falando disso. Está se falando, tentando, pelo menos, usando uma expressão bem popular, para facilitar o entendimento, pagar as contas dos institutos que já existem, para ver se chega no fim do ano. E olha que nós estamos já em dezembro. O reitor está fazendo esse esforço todo para chegar no fim do ano. E aí depois pensar como vai ser 2023, que também não se sabe como vai ser, como é que vai ficar essa questão do orçamento, essa PEC da transição, como é que vai... se vai ter teto de gasto, se não vai ter teto de gasto. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. A situação não vai ser fácil, não está sendo fácil, não foi fácil até agora, mas ela se apresenta, no mínimo, desafiadora para 2023. Se nada foi feito, se não for feito, pelo menos nas questões onde há entendimento entre situação e oposição, porque no governo Bolsonaro, várias questões foram votadas pelo PT, lembra, Renato? Questões que eram, por exemplo, consenso, a bancada de oposição votou. Então, nessas questões de consenso, se não houver uma união de oposição e situação, se ficar, certo? Esse Brasil e Argentina, lá no Congresso Nacional, aguarde, dias piores virão.